E assim, o meu marido ele está desempregado, né? E eu estou aposentada, meu salário é um pouco menor, mas Deus tem suprido. E aí, o que eu fiz? Quando começou já o carnê, eu peguei, eu ia pegando, eu pegava R$ 30, às vezes, sobrava, eu guardava. R$ 50 sobrava, eu guardava. R$ 20 eu ia guardando. Quando chegou no dia do acampamento, o meu acampamento estava pago, e eu ainda ajudei, abençoei uma pequena parte, mas ajudei e pude abençoar uma outra irmã. E assim, não foi dinheiro que eu peguei do meu, vou pegar, não. Eu fui guardando os pouquinhos. Então, faça isso, irmãs. É o ano que vem, aí vocês têm aí um ano. Então, pega lá uma caixinha, um cofrinho, o que for, vai guardando o dinheirinho lá. Vocês vão ver que quando chegar, vocês vão ter para pagar e ainda abençoar mais alguém que precisa ir. Amém? Se organize que vai ser bênção. Amém. E nós estamos aqui, como foi falado, no ano de florescer. Nós estamos fazendo aí uma campanha, dentro daqui da rede de mulheres. Hoje é o 6º elo, E eu fiquei incumbida aqui de falar também sobre essa questão da planta, e eu vou falar hoje, a gente já até ouviu um pouquinho sobre isso, mas hoje eu vou falar mais especificamente sobre a poda. Aí eu coloquei aqui um título: A poda dói, mas é necessária. Aí eu fui pesquisar, fui ler, Agora eu estou tentando também ser uma boa, plantar, cultivar umas plantinhas lá. Quando falaram o pessoal que deixa morrer até as suculentas, Aí eu comecei a cuidar das minhas, porque eu era uma dessas, Que até meus filhos falavam: mãe, não sei por que você traz essas plantas para casa, que deixa morrer tudo, E aí agora eu estou com um canteirinho, assim, uma hortinha só de suculenta. Está linda a minha plantação. Estou cuidando direitinho, eu leio, pesquiso como tem que fazer. Elas estão ficando lindas e maravilhosas. Quando vocês forem lá em casa, vocês vão ver. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, gente. Qual é o objetivo da poda? O objetivo da poda, de podar uma planta, uma árvore, é o quê? Eliminar os ramos mortos, doentes, danificados, praguejados, aqueles que têm pragas, Porque tudo isso rouba os nutrientes e a energia da planta. Se a plantinha está lá, aí está com as folhinhas amarelas, se você não tirar aquelas folhinhas, daqui a pouco todas as outras vão ficar. Esses dias eu estava falando, a pastora Sueli gosta de chá, eu tenho um pé de melissa lá, Aí ela, e aí seu pé de melissa? Eu falei assim, ai, tadinho, deu uns fungos nele lá, está tão feinho, as folhinhas tudo amarelas. Aí eu fui olhar na internet o que tinha que fazer, Aí tirei as folhinhas amarelas, aí estou jogando um negocinho nela lá, está tudo verdinho de novo, já fiz chá dele, está tudo ok. Então, a gente precisa cuidar. Por quê? Porque, senão, ele não dá as folhas, não renova, não acontece nada. Então, a poda ela é essencial para a saúde da planta. Porque, quando você poda a planta, ela se renova, se ramifica, ela cresce mais viçosa, Nascem novas folhas, novos brotos, E o que a poda faz também? Ela estimula a frutificação e a floração. Então, se você deixar lá a plantinha sem galho, sem podar, sem fazer nada, ela vai acabar ali ficando fraquinha, não vai dar flor. Se é uma árvore frutífera, ela não vai dar fruto. Se der, vai dar bem pouquinho. Por quê? Porque é necessário podar para que ela tenha uma vida saudável. E aí eu comecei a ler isso aqui, eu comecei a falar, meu Deus, como nós somos parecidos. Como, é importante isso, porque tem coisas na nossa vida que rouba, a nossa energia, a nossa força, que nos deixa paralisado. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, que nós vamos ler versículo de 1 a 7. Acharam? E aí Jesus está dizendo aqui, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós.
Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, e vós as varas, a quem está em mim, e eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Vamos orar, queridas? Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos sujeitar as nossas vidas a Ti. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Tua palavra diz que é o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Teu Espírito que quebranta os nossos corações, é o Teu Espírito que fala conosco. Deus, eu não tenho nada de mim mesma para oferecer, para dar para as Tuas filhas, mas eu creio que o Teu Espírito Santo pode falar aos nossos corações nessa noite. Por isso eu coloco a minha vida à Tua disposição, para que o Senhor venha me usar para abençoar as Tuas filhas, as Tuas amadas. Fala aos nossos corações. Que ninguém saia daqui, ó Pai, sem ouvir a Tua voz nessa noite, sem sentir a Tua presença, o Teu amor e a Tua graça sobre a vida delas. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero repreender todo espírito maligno que queira roubar a Tua palavra, todo espírito de perturbação, eu repreendo agora em nome de Jesus, ó Pai, e declaro a Tua paz sobre esse lugar. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto, ele começa falando assim, Jesus, ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, e Deus é o lavrador. Então, Jesus, ele é a videira, e Deus é o lavrador, e ele continua falando, e nós somos quem? Os ramos da videira, né? Quem já viu aqui uma videira? Né? Ela é uma... quando eu era criança, na casa da minha mãe, tinha um quintal bem grande, e ela plantava um monte de coisa, e tinha lá uma. Então, tipo uma trepadeira, né? Vai subindo assim, ela punha os negocinhos lá para eles. Então, tem ali o caule, que sai da terra, e depois vários raminhos que vão se entrelaçando ali, aonde der para eles subirem, né? E aí, a Bíblia diz isso, que Jesus, ele é a videira verdadeira, e nosso Deus é o lavrador, e nós somos ramos dessa videira. E nós somos ramos dessa videira quando? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí nós passamos a fazer parte dessa videira. Enquanto nós não aceitamos, não tem como a gente estar nessa videira, porque não tem como sermos enxertados ali. E aí fala assim que nós, como ramos, né, precisamos estar em Jesus. E ele fala aqui, porque sem Ele, a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada, a gente não consegue. A gente fica ali preso, fica paralisado. E fala assim também aqui, que se nós não estivermos em Jesus, o que acontece? Ele nos corta. E aí eu estava lendo lá que cortar é diferente de podar. Cortar é você cortar mesmo como matar. E aqui a palavra fala que essas varas que são cortadas, elas são jogadas lá, elas secam, depois vem alguém, colhe elas e põe aonde? No fogo. Porque morreu, não serve para nada. Todo ramo que ele é cortado de uma árvore, ele seca e morre, não é assim? Mas aquelas que estão nele, né? No caso aqui, nós, o que acontece? Ele limpa, quer dizer, ele poda, para que a gente possa dar mais frutos, para que a gente possa, né, dar mais frutos, ser mais produtivo. E é isso que Deus quer da nossa vida. Quero falar para vocês que muitas vezes na nossa vida cristã, queridas, nós estamos paralisadas, sem frutificar, sem dar flores, né? Depois das flores vem o fruto. Eu não sei se você já, né? Eu estava lendo, a gente está estudando sobre isso aqui, e a gente está lendo, né? A árvore dá a flor, e da flor, a flor era como se guardasse a sementinha ali dentro, e daquela flor ela se transforma no fruto, e a sementinha fica dentro do fruto também. Então, por isso que é importante a flor. E nós estamos aqui no tempo de florescer. Então, nós estamos com as sementes aqui, guardadas em nós, para virar um fruto, que será a próxima pregação, que é sobre a frutificação, né? E nós não podemos ficar sem produzir, sem florescer, pela falta da poda.
E eu quero falar para vocês que, muitas vezes, a poda, ela vai doer. Ela vai doer. Porque, eu não sei se planta sente dor, né? Alguns, eu fui pesquisar, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas nós sentimos, quando muitas vezes temos que tirar coisas de dentro de nós. E, às vezes, são coisas importantes. Às vezes, não, mas, às vezes, são coisas importantes. E eu sempre falo que o Evangelho, né, o princípio do Evangelho é o quê? A renúncia. E, muitas vezes, renunciar às coisas dói. Mas eu quero falar para vocês, querida, que muitas vezes tem coisas dentro de nós que têm nos impedido de florescer. E que nós precisamos deixar Jesus nos limpar, Ele tirar, Ele podar. E eu vou falar de algumas coisas aqui que talvez, né, tenha aí na sua vida. Uma das coisas que nós precisamos tirar de dentro de nós são sentimentos ruins. Que sentimentos ruins são? A raiva, a frustração, a decepção, a ansiedade, a culpa, o mau humor, né? Tanta mulher mal-humorada, o estresse, o nervosismo. Isso faz parte. Eu olho para a minha vida, eu vejo muitas dessas coisas aqui dentro de mim. Porque a mulher tem isso, né? Ela é muito intensa em algumas coisas, né? Principalmente na área das emoções. Então, quando ela fica com raiva, ela fica com raiva mesmo. Quando ela fica nervosa, ela fica nervosa mesmo, né? Quando ela fica, né? Quando ela se decepciona com alguém, ela se decepciona de verdade, né? Mas isso tudo, muitas vezes, nos paralisa, nos impede de chegar até Jesus, nos impede de crescer, nos impede de avançar. Nós estamos aí no ano de avançar e, muitas vezes, a gente está paralisado por causa dessas coisas. Então, se tiver isso dentro de nós, nós precisamos falar: Deus, tira, pode cortar, tira tudo daqui de dentro, porque eu quero ficar limpa, assim como a palavra de Deus nos ensina. Outra coisa, né, que muitas vezes nos paralisa é o ressentimento. O que é ressentimento, gente? Ressentimento é você, por exemplo, você tem um sentimento ruim, você está com raiva de alguém, você está decepcionado com alguém, está frustrada, e aí você fica sempre voltando naquele sentimento, por isso que é ressentimento, você volta sempre nele. Muitas vezes você briga com alguém, você fala: não, está perdoado. Mas passa um pouquinho, você volta lá mas aquele irmão fez aquilo comigo, aquela irmã fez aquilo para mim. Quer dizer, você não perdoou e você está ressentida, porque você fica voltando toda hora naquele sentimento e lembrando disso. E isso, muitas vezes, também vai te paralisar na vida com Deus, porque você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir florescer, porque você está mal aqui dentro. Você está toda hora se lembrando daquilo. Outra coisa que nós precisamos também é nos distanciar, talvez, de pessoas que nos fazem mal, relacionamentos tóxicos. Sabe, muitas vezes a gente sabe que aquelas pessoas fazem mal para as nossas vidas. Nós andamos com pessoas que, às vezes, não devemos andar. Não, agora eu só vou andar com crente, né? Só vou andar com as irmãs, né? Não é isso, queridos. É que eu ando com vários tipos de pessoas, mas para andar junto, eu escolho as pessoas que eu ando junto. São pessoas que temem a Deus, pessoas que vão me levantar quando eu estiver caída, pessoas que vão me ajudar quando eu precisar de ajuda, pessoas que me amam, pessoas que vão orar por mim. Sabe, tem pessoas que não vale a pena você andar junto, porque são pessoas que vão te paralisar, que vão fazer, muitas vezes, você ir mais, você está caída, vai te pisar mais ainda, e muitas vezes a gente não percebe. Vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver, né? Mas sabe aquelas mulheres, por exemplo, que se relacionam com o homem, que o homem não vale nada, assim, e ele faz de tudo para deixá-la para baixo, e todo mundo vê que aquilo está fazendo mal para ela, mas ela não consegue enxergar, não consegue se libertar, sabe? Isso a gente precisa tirar. Precisa pedir: Deus, tira, corta, poda aí. Vai cortando esse galho aí, isso aí está fazendo mal para mim. Tira essa folha seca da minha vida. Então, a gente precisa entender isso e falar: Deus, olha, tira essa folha seca da minha vida que não está dando certo. Uma outra coisa que precisa, a gente precisa tirar, né, da nossa vida. Muitas vezes a gente vive uma vida seca, uma vida sem vida. A gente vive, mas não vive, né? Sabe, uma vida apática, que tanto faz como tanto fez, não sente nada.
muitas vezes vem para o culto e entra e sai do mesmo jeito, fala assim, não senti nada, não me envolvo com nada, não quero saber de nada, né? Não quero problema. Ou talvez você se sente inútil. Você olha e fala, não consigo, nada que eu faço dá certo. Sabe aquelas pessoas que falam que tem o dedo podre, né? Tudo que põe a mão estraga, parece que nada dá certo na vida dela. Isso são pensamentos negativos, que te deixam desanimada, que te fazem sentir fracassada. Você não pode, queridas, andar com esses sentimentos. Eu ministrei lá no acampamento e falei exatamente disso, né? Agora nós somos, né, amadas do Senhor, né? Filha do Rei, né? Somos princesas do Senhor, somos amadas, queridas dele. Não somos mais qualquer pessoa, né? Temos um Deus poderoso. Uma outra coisa, às vezes, que nos causa dor, né? E que deixa, às vezes, a gente paralisada, são perdas inesperadas. Sabe quando você perde alguém que você ama, você perde ou algo mesmo que você gosta muito? Essas perdas, às vezes, causam dor na nossa vida e nos afasta de Deus. Medos, insegurança, são tudo aquilo que ronda o nosso coração, ronda as nossas emoções, mas que nós precisamos deixar Jesus tirar isso de dentro de nós, para que a gente se sinta fortalecida. Muitas vezes, querida, nós precisamos ser podadas, né? Eu coloquei aqui, eu estava orando e Deus foi falando, aí eu terminei, saí, fui fazer comida e Deus continuou, eu voltei para escrever, né? Os nossos desejos. Quantas vezes, né? A Bíblia fala assim que seguir a Deus, né, é você pegar a sua cruz, né, deixar tudo para trás e segui-lo, né? Não é isso? E muitas vezes nossos desejos nos paralisam, a nossa vontade própria, né, nos deixa paralisados, porque eu quero assim, se Deus não fizer assim, então não quero saber, tem que ser assim, porque agora eu tenho Deus, e Deus falou que tudo posso, em todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, mas às vezes não é assim. Servir a Deus, muitas vezes, é você morrer para você mesmo, muitas vezes não, é você morrer para você mesmo, para seguir a vontade de Deus. E muitas vezes a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus. E isso nos paralisa dentro do reino de Deus, porque a gente não consegue avançar. Então, às vezes, Deus tem que podar isso da nossa vida. Tá bom, Senhor, eu entrego a minha vontade, eu entrego o meu desejo, que é difícil. Por isso que eu falei que a poda dói às vezes, mas é necessária. Se nós queremos crescer, nós precisamos entregar tudo que nós temos a Deus e deixar nas mãos dele, e confiar que Ele tem o melhor. Às vezes é o nosso orgulho, a nossa arrogância. Ah, mas eu não, eu sou tão humilde, né? Eu não sou orgulhosa. Mentira, a gente sabe o que a gente é. Às vezes a gente tenta mentir para a gente mesma, mas a gente sabe no fundo quem a gente é. Muitas vezes a gente é orgulhoso, sim, a gente é arrogante, sim, e isso não é um sentimento legal, porque a Bíblia não tem nos ensinado isso. A Bíblia tem nos ensinado a ser humildes. Então, é um sentimento o contrário daquilo que muitas vezes a gente sente. Mas eu quero falar para vocês, gente, que para tudo isso, a solução é a poda, é deixar Jesus nos limpar, né? É tirar tudo isso da minha vida, para que eu possa romper com Ele. E aí no versículo 3, aí que nós lemos, olha que lindo que fala. 2, versículo 2, olha que fala aí, ó. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus, Ele tem nos podado, tem nos limpado, através da palavra. O que acontece é que muitas vezes nós não lemos essa palavra, ou nós não cremos que essa palavra é de Deus. Porque aqui, de tudo isso que eu falei, quando você lê a palavra, Jesus nos ensina. Ah, você está aí se sentindo fraca? A palavra de Deus fala assim que nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Então, Ele tem fortalecimento para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus nos fortalece, né? Você está ansiosa, você está preocupada, você está... O que a Bíblia fala? Descansa no Senhor, entrega suas preocupações para Ele, deixa Ele cuidar de você. É isso que a palavra nos ensina, né? Tem lugar também para perdão. Às vezes você está decepcionada, alguém te decepcionou, foi uma coisa feia.
né? Foi uma coisa realmente que todo mundo que olha e vê, não, você tem razão. Mas a Bíblia não ensina isso, a Bíblia nos ensina o caminho do perdão. Às vezes você tem toda a razão, mas a Bíblia nos ensina o caminho da humildade. Então, quando nós temos essa palavra, nós vivemos essa palavra, nós cremos nessa palavra, a poda é automática. O Senhor vai nos limpando e a gente vai sendo transformada, a gente vai sendo multada, né? Deus, Ele está no controle de todas as coisas, queridos. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos crer nessa palavra. Nós precisamos aprender o que Jesus tem ensinado para nós nessa palavra. E aí nós vamos ter, como diz ali no versículo 2, nós seremos limpas pela palavra. Essa é a poda do Senhor nas nossas vidas. Ele vai nos limpar os sentimentos ruins que estão no nosso coração. E eu sempre digo para as pessoas, o Evangelho é um caminho de renúncia. Renúncia. É você abrir mão da sua vida, da sua própria vida, para viver a vida que Jesus tem para você, né? Nós não vamos ler aqui, mas lá em Lucas 9, você que está anotando, aí tem as mulheres que estão vendo, fala assim, olha, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que é negar a você mesmo? É isso que eu falei, muitas vezes a gente tem as nossas vontades, os nossos sonhinhos, os nossos planos, todos bem feitinhos, cheio de florzinha, todo decorado, bonitinho, mas não estão alinhados com os planos de Deus. E aí, a gente precisa renunciar, falar, tá bom, Deus, pega aí as minhas purpurinas, minhas florzinhas, pega tudo aí, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim, né? E muitas vezes é diferente daquilo que a gente sonhou. Mas eu quero falar para vocês que a Bíblia diz também que os planos do Senhor são maiores do que o nosso, que os pensamentos que Ele tem para nós são pensamentos de paz. Então, eu convido você a viver os planos do Senhor e abrir mão dos seus. Em Gálatas 20:2 também fala assim, ó, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é estar ligado à videira. É ser ramo fazendo parte da videira, porque a videira ela tem a essência dela, que é Jesus. E se nós estamos ligados nesse ramo, nessa videira, nós também temos que ter essa mesma essência, porque é a mesma essência que corre ali pela árvore, a seiva da árvore, ela vai correndo desde a raiz, né, vai pelo caule até os galhos, as folhas, é a mesma essência. Não tem como eu ser um galho em Jesus e viver a vida do jeito que eu quero. Porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Já estou crucificado com Cristo, né? Então, estou crucificado lá. Jesus, está bom, então o que é que eu tenho que fazer? Por onde eu tenho que seguir? E muitas vezes, querido, a dor da renúncia será um fato, mas a recompensa da obediência será o triunfo de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu li essa frase, eu achei ela tão, falei, não, tem que copiar para falar para as irmãs lá, né? A dor da renúncia será um fato. Muitas vezes dói. Eu me lembro que quando eu era jovenzinha, né, me converti com 17 anos, e aí eu me apaixonei por uma pessoa, perdidamente, mas ele não tinha nada a ver comigo, nada. E aí o meu pastor falou para mim assim, renuncia. Aí eu falei assim, ai, mas eu gosto tanto dele. Estava tão apaixonada, né? E, queridas, assim, não foi fácil, mas eu escolhi obedecer. E quando a gente escolhe obedecer, né, é que fala aqui, o triunfo de uma vida cheia do Espírito Santo é o que vale a pena. Como é bom você ser o Espírito Santo na sua vida, e você poder vencer, e você poder florescer, e você poder dar muitas flores, e as suas flores, né? Eu estava lendo esse dia, existem várias espécies de flores. Tem flores que elas são ornamentais, que é só para embelezar o lugar. A Soninha aqui no nosso meio. Ela chega, né? Outras flores, elas são para perfumar, ela exala um aroma, né, maravilhoso. Então, Antônia,
Ela tem um perfume que, quando ela chega perto de mim, eu quase, meu Deus, que perfume maravilhoso, né? Essa mulher anda só perfumada. Outras flores, elas são comestíveis, são para alimentar outras pessoas. Quantas vezes você alimenta, né, outras pessoas com a palavra de Deus, com a sua graça, com a sua sabedoria, com a sua presença? Esses dias eu estava, eu não me lembro agora quem era o pastor que estava ministrando aqui, estava falando que aonde a gente chega, a gente tem que fazer a diferença. Aí eu falei assim, esses dias eu fui fazer a minha sobrancelha, e a menina lá sabe que eu sou crente, ela passou por umas dificuldades, eu orei com ela lá e tal. Aí eu cheguei lá semana passada para fazer, aí ela falou assim, eu falei, tudo bem, senhor? Aí, está tudo bem e tal. Depois eu quero que você ore por mim, que eu estou com uma dor na perna, não sei o quê. Aí quase que eu falei, engraçado, né? Eu tenho que pagar para fazer a sobrancelha e ore de graça, né? Aí tem uma outra menina que eu faço o cabelo com ela também, cheguei lá no salão. Solange, o sangue de Jesus tem poder. Ainda bem que você veio aqui, ora por mim, que o negócio está feio aqui, né? Aí eu falei, engraçado, né? Também veio aqui. Então, as pessoas sabem que eu sou da igreja, e onde eu chego, né? Está passando mal, pede oração. Mas eu fico tão feliz quando isso acontece, sabe por quê? Eu sei que eu estou fazendo a diferença. Não porque eu sou boa, eu sou alguma coisa, mas porque Jesus tem aparecido na minha vida, sabe? Então, queridas, nós precisamos entender isso. A poda dói, dói. Renunciar dói, dói. Mas, quando você obedece a palavra, vale muito mais a pena. Sabe? A vitória, o gozo, a alegria, sabe? As flores, né, vão começar a aparecer aí, vai encher. Lá em casa, eu plantei, tinha uma árvore, sabe aquelas árvores que a gente corta para ficar bonitinha, redondinha e tal? Eu tinha uma daquela lá plantada na minha calçada. Mas desde quando eu mudei para lá, não era aquela árvore que eu queria lá. Eu sempre falava que eu queria uma outra. Mas eu ganhei ela de presente e plantei. Aí, todo mês, eu tinha que pagar para o jardineiro ir lá, ele podar ela, para ela não ficar toda assim, né? Então, ela cortava para ela ficar bonitinha, redondinha. Aí, um dia, eu falei, não dá, todo mês eu tenho que pagar para cortar essa árvore. Aí, eu peguei e comprei a que eu sempre queria, que era um ipê amarelo. Aí, eu arranquei aquela de lá e plantei o ipê amarelo, né? Só que ele é muito engraçado, porque ele só dá flor uma vez por ano. E é tão interessante, porque, assim, vai chegando o inverno, ele cai todas as folhas, todas. Fica só aqueles gravetinhos secos lá. E aí você pensa assim, morreu, porque não tem nada. Aí, sim, você vai dormir à noite, aí no outro dia você acorda, ele está todo amarelo. É uma coisa assim, toda vez que eu olho, eu tirei foto esse ano, toda vez que eu olho, eu falo, meu Deus do céu, eu dormi e acordei, ele está assim. E aí eu falava assim, mas Deus, como o Senhor é maravilhoso. E na nossa vida é assim, quando a gente descansa em Deus, às vezes você está lá, só os gravetinhos secos, sequinha, sem nada. Mas aí a Bíblia fala assim, né? Que a tristeza pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe? Você dorme, descansa em Deus, aí você já acorda renovada, toda amarelinha, cheia de flor, igual o meu ipê lá, né? E Deus, Ele quer fazer isso nas nossas vidas, gente. E tem um salmo, que eu amo esse salmo, eu até sei ele de cor, mas eu vou, para não falar besteira, Salmo 1, que ele fala exatamente disso. Aqui nós lemos em João, né, que nós somos limpos pela palavra, né? É a palavra que muda a nossa vida, é a palavra que transforma a nossa vida. E aí, eu não falei, mas aqui no versículo 7, ele fala assim, olha, se vós estiverdes em mim, se nós estivermos em Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, a palavra de Deus estiver em vocês, né? Pedirdes tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, quando nós estamos em Jesus, e a palavra de Deus está na nossa vida, tudo aquilo que a gente pedir, Ele vai fazer. Amém? Isso é viver por fé. E agora eu quero ler o Salmo 1, que eu acho lindo, maravilhoso. E aí ele tem, eu estou falando igual a Aline, maravilhoso. Lindo e maravilhoso, né, Aline?
E ele diz assim, olha, bem-aventurado o varão, quero falar a varoa, que hoje só tem mulher aqui, né, tirando o Gabriel ali. Bem-aventurada a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lembra que eu falei lá das amizades? Precisa cortar? Olha o 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na palavra de Deus. Meditar, guardar. O salmista fala assim, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra no nosso coração, vem o temor de Deus, e a gente peca menos, muito menos. Vem o temor de Deus e a gente erra menos, muito menos. A gente aprende a amar mais, a abençoar mais, a ser uma vida melhor, né? A ser uma pessoa melhor. E aí no 3, olha que lindo. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Querida, você quer ser uma mulher próspera? Medita na palavra do Senhor. Guarda ela na sua vida. Deixa o Senhor limpar a sua vida, tirar tudo de ruim que está aí dentro. E seja uma mulher transformada pelo poder dEle. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Vocês já viram isso? Alguém já foi para o interior aqui, passou perto de um ribeiro, de um córrego? Como são as árvores que ali perto do ribeiro? São árvores verdinhas, não é isso? Bonitas, verdejantes, porque estão próximo do ribeiro. Quando nós estamos próximo de Jesus, vivendo a palavra dEle, estamos vivendo, né, como a mulher ali, samaritana, bebendo da água, né, da vida, aquela água que transforma, que nos fortalece, que nos renova, que faz da gente, né, novas mulheres, e seremos como árvores plantadas, que vamos dar o nosso fruto na estação própria. As nossas folhas não vão cair, não vão ficar secas, não vão ficar com praga, com fungo, com nada, vão estar lá verdinha. E tudo que a gente fizer, nós vamos prosperar, porque nós vamos estar vivendo de acordo com a vontade de Deus. Amém, queridas? E eu quero orar com você nessa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé, fechar os seus olhos. Pode aplaudir ao Senhor. Feche os seus olhos, queridas. Não se distraia. Essa hora é a hora que o Espírito Santo fala no nosso coração, sabia? Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Como eu falei aqui, às vezes tem muitas coisas dentro de nós que precisam ser arrancadas, precisa de uma poda. São coisas que fazem parte da nossa vida e talvez vai doer muito. Como eu falei aqui, às vezes você tem que renunciar a algo que está te causando mal. Você tem que renunciar talvez um sonho, talvez algo que você sempre sonhou em ter, mas que não está alinhado com a vontade do Senhor. Ou talvez você tem coisas ruins dentro, sentimentos ruins dentro do seu coração, que tem te impedido de crescer, de paralisar. Eu quero te falar que o Espírito Santo está aqui nessa noite. E assim como eu falei, Ele quer nos limpar, Ele quer nos purificar, Ele quer nos transformar. Então, se você quiser, né, você vai falar com Ele agora, e vai falar, Deus, fala comigo. Quando nós lemos em Apocalipse lá, de uma igreja que não estava bem, Jesus, Ele não invade, né? Apesar dele querer que nós façamos a vontade dele, mas Ele nos dá a liberdade de podermos escolher segui-lo ou não, fazer a vontade dele ou não. E Ele fala assim, que eis que estou à porta e bato.
Se alguém abrir, eu vou entrar. Então eu quero te dizer, querido, que se você não quiser ter a sua vida transformada, Deus não vai te obrigar a se transformar. Mas se você quiser, o Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite. E Ele vai tocar na sua vida. Ele vai estar tirando tudo de ruim que está aí dentro. Ele vai estar te limpando. Ele vai estar, te aliviando. Muitas vezes nós carregamos culpa, peso. O Espírito Santo vai trazer paz. O fardo do Senhor, do nosso Deus, Ele é leve e suave. Muitas vezes nós carregamos pesos, fardos que não são nossos. Mas nessa noite o Senhor Jesus está aqui e Ele quer te aliviar. Amém? Comece a falar com o Senhor aí do seu lugar. Comece a colocar diante dEle coisas que você sabe que estão aí dentro de você, que precisam sair, que você quer que Ele te limpe, coisas que você precisa renunciar. E Ele vai falar com você, o Espírito Santo, em nome de Jesus.